E, gente, nossa conversa de agora à tarde é simplesmente uma reflexão. Acabei de chegar aí de uma atividade física e hoje o dia está bem corrido, mas eu quero deixar essa reflexão, não vou mostrar gráfico nenhum, tabela nenhuma. É basicamente uma reflexão acerca do momento atual da pandemia e de uma série de situações que nós estamos vivenciando nesse momento atual e que eu acho que merecem sim uma reflexão. Tudo que eu vou falar aqui, vocês podem pesquisar nos portais de pesquisa da internet que vão estar lá documentados, devidamente documentados os fatos que eu vou mencionar aqui. Eu quero falar um pouquinho do momento atual da pandemia com a chegada da variante Ômicron e a expectativa que se tem de como a pandemia vai se comportar de agora em diante. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia. Há mais de um ano, na verdade, há quase 2 anos, eu tenho esse canal aqui bem ativo no YouTube e venho falando muito da pandemia ao longo desse período inteiro. Há vários vídeos aí sobre vários temas relacionados à pandemia. E se você gostar da minha abordagem, se inscreve aí no canal. Eu tenho uma vida pública, sou professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui no estado do Piauí e eu tenho uma grande responsabilidade com aquilo que eu falo e aquilo que eu me posiciono aqui no nosso canal. Na verdade, eu estou procurando tentar acalmar as pessoas e orientar as pessoas dentro daquilo que a gente compreende. É bem verdade que às vezes aquilo que a gente comenta aqui não coincide com o comentário de outros colegas que também têm informação na área, que também têm canais no YouTube, mas eu já disse em outra ocasião que ciência é isso, ciência é divergência. Às vezes a gente diverge da visão de um colega, às vezes nosso ponto de vista está correto, às vezes está errado. Quando está errado a gente volta por aqui e corrige, e ciência é isso, tá? Então olha só, a pandemia ela chegou num ponto em que, na minha visão, salvo apareça uma variante mutante que tem uma mutação que torne o vírus muito mais agressivo, muito mais letal, tá? Ela não vai mudar muito o panorama. Está tendo repico de casos na Europa com quarta onda. Na verdade, esses casos lá aumentam bastante em número de casos, como por exemplo na Alemanha, que está com 70, 80 mil casos por dia, né? Mas a mortalidade não está aumentando, não acompanha essa tendência, basicamente porque as pessoas estão imunizadas e as pessoas têm resposta imune contra o vírus. Entendeu uma coisa? Nós, ao longo desses quase 2 anos de pandemia, nos expusemos ao coronavírus. Por exemplo, eu peguei coronavírus, né, peguei a Covid e curei a doença. Então eu desenvolvi uma resposta imune contra a doença. Mas eu também me vacinei. E como eu, muitas pessoas que contraíram Covid, sobreviveram e se vacinaram, têm uma resposta imune muito robusta. Então, se a gente pegar o conjunto de pessoas que se vacinaram, que curaram a doença e se vacinaram, nós temos aí numa média global, metade da população mundial tem imunidade contra o coronavírus. Pode ser uma imunidade mais intensa ou uma imunidade menos intensa, isso varia de pessoa para pessoa e isso é extremamente natural, tá? Nesse cenário, a variante Ômicron, ela não vai encontrar uma facilidade muito grande para o seu desenvolvimento. Aparentemente, ela tem uma capacidade de transmissão muito maior que a variante Delta, estima-se entre 3 e 8 vezes maior, isso é muito, tá? Mas, na verdade, ela aparentemente vai se expandir muito rapidamente e não vai causar Covid grave. Não há, até o momento, como responder essa pergunta. Se a variante Ômicron vai ser responsável por uma Covid mais ou menos grave. Eu costumo dizer o seguinte, há 3 perguntas que nós temos que tentar responder rapidamente sobre a variante Ômicron. A primeira pergunta é, ela é mais transmissível? Aparentemente sim. Onde ela chega no mundo, ela começa rapidamente a aumentar os casos e começa a dominar as outras variantes, inclusive a Delta, tá? A segunda pergunta é, ela é mais letal? Ela causa Covid mais grave? É muito cedo para responder a essa pergunta, mas todos os indícios apontam para o fato de que ela não causa Covid mais grave. Todos os relatos onde a variante Ômicron está chegando apontam para isso. Inclusive, o consultor da Casa Branca, o imunologista Anthony Fauci, disse isso ontem,
que aparentemente a variante Ômicron não causa Covid mais grave, mas é muito cedo para a gente tirar essa conclusão de forma definitiva. É necessário mais tempo, daí a gente pedir às pessoas precaução com as festas de final de ano, tá? A terceira pergunta é: essa variante será capaz de driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas ou pela doença curada? A gente também não sabe, é muito cedo para isso. Aparentemente, as vacinas vão continuar a funcionar contra a variante Ômicron. Já há estudos in vitro feitos no Japão e na China que demonstram que anticorpos de pessoas que contraíram a variante Ômicron são capazes de, em cultura de célula, neutralizar a capacidade de invasão do coronavírus nessas células. Isso pode ter alguma variação para mais ou para menos? Pode. Pode ser que as pessoas vacinadas contraiam a variante Ômicron com mais facilidade que outras? Pode, isso varia muito, mas é quase que um consenso de que a gente tem que esperar, mas que a probabilidade das vacinas, e principalmente para quem tomou dose de reforço, continuarem a funcionar contra a variante Ômicron é muito grande, tá certo? Bom, então eu queria chamar a atenção de uma outra coisa. Pesquisadores norte-americanos enviaram para publicação, eu inclusive falei isso aqui, que aparentemente a variante Ômicron é a fusão de uma variante anterior do coronavírus com um coronavírus de resfriado comum, chamado HCOV-229E. Esse coronavírus de resfriado comum já é bem conhecido, a humanidade convive há décadas com ele e ele causa um resfriado leve, tá? Então, encontraram mutações na variante Ômicron que tornam essa variante compatível com a mistura desses dois vírus. Ou seja, alguém contraiu uma variante do coronavírus, contraiu o coronavírus de resfriado comum e na mesma célula os dois se juntaram. Se isso for verdade, é uma boa notícia, porque nosso corpo, nosso organismo já está habituado ao resfriado comum por coronavírus, já tem uma resposta imune, e há uma tendência, nesse caso, de uma relação parasita-hospedeiro que vai tender ao equilíbrio. Com isso, a pandemia progressivamente tende a virar uma endemia e a gente vai conviver anos, talvez décadas, com o coronavírus. Ora com um pico maior, ora com um pico menor, mas numa taxa de letalidade muito baixa. Isso pode representar o fim, o início do fim, melhor dizendo, da pandemia. Eu já coloquei isso aqui em um vídeo anterior. Também é importante que se diga que a USP e a Unesp, essa semana, divulgaram um trabalho demonstrando que as pessoas que morreram ou que foram hospitalizadas com Covid-19 no Brasil eram 80% das vezes não vacinados e não vacinadas contra a doença. Ou seja, 8 em cada 10 brasileiros que morreram ou que foram hospitalizados com Covid não tinham tomado a vacina. E esse mesmo relatório mostrou que de março de 2021 para cá, ou seja, quando a vacinação do Brasil começou a avançar, a taxa de hospitalização e mortalidade por Covid no Brasil reduziu-se em 94%. Isso é praticamente uma prova inequívoca de que a vacinação é a estratégia mais acertada para se vencer a pandemia. Nada de kit Covid, nada de hidroxicloroquina. A ciência sempre disse, contra vírus o mais importante é vacinar. E rapidamente foram desenvolvidas as vacinas com base na tecnologia de 2002, na tecnologia das vacinas criadas para SARS em 2002, ou seja, são 20 anos de desenvolvimento, mas rapidamente ajustaram as vacinas para essa nova pandemia devido à necessidade. Vacinas não são experimentais, elas são aprovadas pelo FDA, pela Agência Europeia e pela Anvisa aqui no Brasil, passaram por todos os testes. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão. Se a gente tiver a compreensão de que ainda é importante nos resguardar nas festas de final de ano, evitando aglomeração, utilizando máscara de boa capacidade de vedação, concluindo a vacinação, lembrem que 21 milhões de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose, isso é preocupante. Voltando para tomar dose de reforço quando for convocados, nós temos uma ótima possibilidade de que,
Com o passar das semanas ali por volta de janeiro ou fevereiro, a gente tem uma compreensão melhor do comportamento da variante Ômicron e aí possa retomar nossa vida ao normal a partir de 2022. Só um pouquinho mais de paciência que nós estamos perto de vencer esse grande desafio que a natureza nos impôs, chamada pandemia de Covid-19. Era essa a reflexão de hoje. Acreditem na ciência, não deem ouvido aos negacionistas, aos terraplanistas, aos anti-vacina que estão espalhados feito uma praga nas redes sociais. Essa turma não tem nada a te oferecer em relação à tua proteção, à proteção da sua família e dos seus amigos. Forte abraço, até a próxima.